Noutras palavras, foi uma tentativa de repetição de um golpe que nós já vimos lá no 8 de janeiro. Só que o golpe do 8 de janeiro era uma multidão tentando arrombar as portas do Congresso e conseguiu, e ocupar as dependências do Congresso. O que nós vemos isso, o que nós vimos ontem, foi o contrário. Foi a anarquia, a baderna, acontecendo dentro do Congresso e tentando repercutir cá fora. É, foi de fato mais uma tentativa de golpe. Isso é o golpe continuado. É um bando de chantagista. Primeiro, tentaram usar a chantagem da tarifa do Trump para tentar passar na marra a anistia do Bolsonaro. Agora, estão tentando chantagear parando o trabalho, fazendo tumulto, tentando chantagear o fraquíssimo presidente da Câmara, Hugo Mota, que ontem, se tinha alguma imagem, né, de alguém que consegue controlar aquele circo que é o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, ontem essa imagem ruiu, a máscara caiu. Hugo Mota foi talvez o maior perdedor da noite, daquela sessão patética, em que ele praticamente implorou para poder sentar na cadeira que é dele, a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Van Hatten estava sentado ali, olha que coisa ridícula. Van Quem? Hatten, Van Quem é Hatten, Van? Marcel Van Hatten. Antes do Marcel Van Hatten, não sei se Quem é você lembra, Marcel Van Hatten? Quem é? Marcel Van Hatten é o deputado do Partido Novo, que é lá do Rio Grande do Sul, e a imagem dele é de alguém espalhafatoso, alguém lacrador, que é usado pela extrema-direita para esse tipo de situação. Quando você precisa de alguém que é o que ele topa tudo para aparecer, digamos assim, usa o Van Hatten. E quando eles trocam a Júlia Zanata pelo Van Hatten, antes estava a Júlia Zanata, gente, com uma bebê no colo. Ela levou deliberadamente para uma sessão que era um motim, não era nem um motim, como explicou o Ricardo Goulart, enfim, mas que era uma ocupação que poderia terminar de maneira, até mesmo, quem sabe, no limite, de maneira violenta, com deputados sendo retirados. Ela levou um bebê de 4 meses. Ela deliberadamente fez isso e assumiu que levava como É a filha escudo. dela, É a de filha quatro dela, meses. Né? recém-nascida. Assumiu que levou como escudo. E depois trocaram a Zanata pelo Van Hatten, exatamente porque já estava tendo a negociação, e a Zanata seria mais difícil de tirar. O Van Hatten é aquele que você. É aquele pau-mandado, digamos assim, dos outros parlamentares. Então, quando ele estava ali, já era um sinal de que a negociação poderia dar certo. E aí acabariam retirando o Van Hatten, a Zanata já não estava mais ali com o bebê, ele poderia assumir, portanto, a cadeira de presidente, mas mesmo nesse Essa momento, cidadã é deputada do PL de Santa Catarina, não é Santa salvo engano? Catarina. De Santa Catarina. É essa que me processa. Aliás, o que tem de bolsonarista que me processa Ela é me uma processou no ano enormidade. passado, mas perdeu o processo. Assim como o Jair É, Bolsonaro, os dois processos que eu derrotei no ano passado foi a Júlia Zanata e o Jair Bolsonaro. Mas a Zanata, enfim, ficou marcada ontem como alguém que levou a filha para uma confusão política, como uma espécie de escudo, que isso. cena realmente decadente, desumana, inclusive, fazer isso com o bebê. Mas ela foi retirada dali e foi colocado o Van Hatten no final da negociação. Só que o Van Hatten não queria sair também, quando chegou o Hugo Mota, mas ele acabou convencido pelo doutor Luizinho, que foi um dos negociadores que fez esse acordo, que costurou um acordo junto com Arthur Lira. Esse acordo, cada hora vinha uma versão. Pelo que eu estava lá ontem, né? E pelo que eu apurei ontem, o Arthur Lira garantiu União Brasil e o PP para fecharem com o PL no colégio de líderes. Quando tiver discussão sobre a anistia, não vai mais ter o PL isolado, querendo pautar a anistia. Vai ter o apoio do PP, vai ter o apoio da União Brasil. Isso que estava sendo posturado. Seria uma derrota honrosa para a oposição, porque eles estavam saindo do plenário, desocupando, sem conseguir o compromisso do Hugo Mota,
com as três pautas principais, que é o impeachment do Alexandre de Moraes, o fim do foro privilegiado e a anistia. Então, para não sair completamente derrotado, eles costuraram esse apoio que garante, quem sabe, se eles vencerem a discussão, a votação no colégio de líderes, poderia, no limite, levar a pauta da anistia para ser votada. Mas também tem outras versões. A de que eles chegaram no acordo de que pelo menos o foro privilegiado, esse acordo aí feito por Arthur Lira, que a questão do foro privilegiado vai entrar em pauta, porque é uma questão que agrada também o Centrão. Todo mundo agora quer evitar o foro privilegiado, todo mundo quer evitar o STF, quer levar os seus processos para as instâncias inferiores. Então, esse é um tema que realmente pode passar, é o único. A anistia, depois, se passar o foro privilegiado, diz o Arthur Lira, que os deputados vão se sentir mais à vontade para votar pela anistia, porque não vão se sentir pressionados pelo STF, já que não vai mais ter o foro. Isso é vamos ver. Isso é talvez. A Malu, o Globo deu, por exemplo, essa versão, é uma versão que realmente é o que está acontecendo. É uma enrolação, digamos assim. O Hugo Mota e o Arthur Lira, de certa maneira, estão enrolando a turma da anistia. E isso eu ouvi de deputados de um deputado bolsonarista que estava na reunião ontem. No meio da reunião ele me falou já, estão querendo vir aqui com meio termo, que é uma maneira de enrolar. Aí vai levando para frente e não tem anistia. E é essa a enrolação. Você primeiro discute o foro com a com esse papo de que depois do foro vão se sentir à vontade para votar anistia, nada garante que se sentirão à vontade, e aí é outro jogo que acontece, então não tem nada costurado para que se vote anistia. Inclusive o Sóstenes Cavalcante teve que assumir isso hoje, o líder do PL, que ontem estava Ô, cantando vitória Guga, e dizendo ô, que a Guga, anistia estava amarrada. eu só lhe peço que quando se referir a essas pessoas, é, ou essas coisas que estão acontecendo, você procure ter o cuidado de contextualizar, porque nem todo mundo conhece essas pessoas e nem Claro. todo mundo entende também determinados termos que na política se utiliza. O Sóstenes Cavalcante, só para dar um exemplo, é o presidente, é o líder Do do PL. PL, Partido Liberal do Valdemar Costa Neto e principalmente do Bolsonaro na Câmara. Foi um dos cabeças de toda essa anarquia, intentona, tumulto, motim, como se queira chamar, menos obstrução parlamentar, porque a obstrução é um recurso legítimo, principalmente das minorias. Claro, a maioria não precisa protelar decisões que ela irá ganhar. Mas das Claro. minorias é um recurso legítimo. Isso faz parte da história de todos os parlamentos. Isso de ontem, não. E que não acontece, infelizmente, só aqui. Acontece em vários parlamentos do mundo. De vez em quando a gente toma conhecimento. Ah, no Japão, ah, na Coreia, ah, não sei aonde. Deputados trocaram tapas, se esmurraram, enfim. Mas é uma coisa lamentável, triste, nojenta, eu diria, em qualquer parlamento do mundo. O parlamento é um lugar para você criar as leis, para você debater as grandes questões, não para provocar anarquia, como se viu ontem. Agora, era interessante, antes da gente continuar nessa nossa conversa, e antes até de chamar o convidado de hoje, a gente mostrar, talvez com mais detalhes, alguns momentos dramáticos. Eu não estou exagerando, foram dramáticos. De ontem, da sessão da Câmara, quando continuava o plenário ocupado pelos bolsonaristas ensandecidos, e só por eles, porque os governistas e até deputados também do Centrão que não queriam compartilhar daquilo, não entraram no plenário, ficaram do lado de fora, só assistindo e acompanhando a uma distância segura. E lá, aquilo ali virou um bunker, virou um espaço sob absoluto controle há mais de 48 horas
dos bolsonaristas desesperados, enlouquecidos com o que vai acontecer com seu grande líder e Messias, e, portanto, dispostos a tudo, como mostraram claramente. E aí houve um momento que, depois desta conversa do Arthur Lira, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi quem inventou a candidatura desse deputado paraibano Hugo Mota para a presidência, para sucedê-lo. Foi só depois desse acordo, que ainda está mal explicado, ainda mal contado, porque cada um dá uma versão e ninguém quer contar de fato como se passou. Esse acordo permitiu que o Hugo Mota, que é muito menor, eu estou falando agora do ponto de vista político, do que a cadeira que ocupa, não tinha dimensão, não tinha importância, não era reconhecido nem por sua sabedoria, nem pela sua autoridade, que por sinal lhe falta para ocupar esse cargo. Arthur Lira inventou a candidatura do Hugo Mota. E Arthur Lira, ontem, chamado por um lado e pelo outro, foi que negociou essa desocupação ilegal do plenário pelos bolsonaristas em estado ou em modo de desespero. E aí Exato. tem um momento em que se diz: bom, agora vai, Mota, está tudo costurado, está tudo arrumado, você vai, agora entra. E aí é quando o Mota, escoltado apenas por um ou dois deputados, amigos dele, volta ao plenário da Câmara. Volta para declarar reabertos os trabalhos da Câmara depois das férias. É uma coisa ali, tem uma certa solenidade, tem uma importância grande. É a volta das férias. Ele volta e leva pelo menos 6 a 7 minutos, isso cronometrado, 6 a 7 minutos para conseguir sentar na cadeira dele, porque nesse espaço que vocês estão vendo aí, nessa foto, por exemplo, isso tudo é bolsonarista, anarquista, rebelado, revoltado. E que não queriam abrir espaço para que o presidente da Câmara voltasse a se sentar. Parece que ele sentou rapidamente, mas não. Se fôssemos colocar essa gravação em tempo real, digamos assim, levaria 6 minutos até o Hugo Mota conseguir romper essa barreira, que não queria se mover, desses cidadãos que estão aí fazendo o que vocês estão vendo. Levou mais de 6 minutos para vir lá de trás até conseguir sentar na cadeira dele, que é uma cadeira que, por direito legítimo, é dele. Ele foi eleito presidente da Câmara. E com uma grande votação, não tanto por ele, mas pelo Arthur Lira, que era o seu patrocinador. Então levou 6 minutos para romper esse aparelho, essa parede humana de deputados que não queriam que a sessão fosse retomada, que não queria, aliás, sessão retomada não, que não queria que a sessão sequer começasse. E há um momento, é porque essa gravação não mostra, há um momento em que ele quase desiste. Ele está lá atrás, com a sua gravatinha cor-de-rosa, era o único que se distinguia por uma gravata cor-de-rosa, e ele quase desiste, quase sai pelos fundos, pelas laterais, quase que vai embora, porque não queriam deixar de jeito nenhum que ele sentasse ali para abrir a sessão. Ele senta, continua a gritaria dos bolsonaristas por anistia já, por uma série de coisas. Ele pede não, ele implora quando ele começa a falar para que aqueles deputados saiam do entorno dessa mesa, desse lugar onde ele finalmente conseguiu se sentar, que se afastassem, porque aquilo não é lugar para ficar parlamentar. Pode um parlamentar ou outro subir ali, cochichar alguma coisa no ouvido do presidente da Câmara ou de um dos participantes da mesa, que é chamada mesa diretora da Câmara? Pode, acontece, é normal. Outra coisa
É um grupo gigantesco de deputados ali com a intenção deliberada de tumultuar e não permitir que a sessão funcione. Então ele pediu pelo menos 3 vezes, na sua vozinha miúda, tímida, sem muita energia, que as pessoas saíssem, e as pessoas não saíram. Continuaram em estado de rebelião. Tem, E mo- aí não tinha nenhum outro jeito a dar. Ele não conseguia se impor diante dos seus pares. Aí ele começa um tímido discurso. Alice, dá para mostrar um pedacinho do discurso dele com áudio? Quero convidar os demais membros da mesa para tomarem seus assentos pela gravidade do momento e solicitar aos demais parlamentares que deixem o espaço para a mesa trabalhar. Lugar dos deputados é abaixo, solicito a todos educadamente que permitam os trabalhos da mesa. Da mesma forma que eu estou pedindo a tranquilidade aos que estão no plenário, eu peço àqueles que estão aqui sob a mesa que deixem o espaço para a mesa trabalhar e possam ir aos seus lugares. Eu quero contar com a colaboração de todos para que tenhamos o respeito. Então, não vai ser na agressão que nós vamos resolver esse problema. A capacidade, o clima, Pode ficar aqui, amigo. Sempre pode, presidente. a polícia legislativa que possa garantir a ordem no plenário diante do clima conflituoso da casa. Dizer que durante todo o dia de ontem, durante o dia de hoje, nós tivemos a capacidade de buscar dialogar com todos os líderes dessa casa. Eu tive a oportunidade de falar ontem por telefone com vários, hoje pessoalmente estive com todos. E quero começar dizendo que a nossa presença nesta mesa na noite de hoje é para garantir duas coisas. O primeiro, a respeitabilidade a esta mesa, que ela é inegociada com quem quer que seja. E a segunda coisa, e o segundo motivo, é para que esta casa possa se fortalecer. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior dessa casa, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer. Para que isso aconteça, é necessário que esta mesa, aqui representada por mim e pelos meus pares, ela possa ser constantemente reconhecida e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população. Vamos continuar dialogando sobre todas essas pautas, sem inflexão. Esta mesa não negocia a condição de presidência para construir qualquer solução para o país. Nós temos a certeza de que o Colégio de Líderes, na sua sabedoria, irá seguir pautando esta casa e o sentimento da maioria dela. Aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, no movimento de... Vejam, ele pediu para os deputados saírem, abandonarem aquele espaço, que é um espaço, não digo exclusivo, mas quase isso da Câmara, dos presidentes, do presidente da Câmara, do vice-presidente, do segundo vice-presidente, secretário, são essas pessoas que sentam aí a esta mesa, que se chama mesa diretora da Câmara. Não, continuaram todos lá, ignoraram o pedido, os apelos feitos com essa voz assim, muito calma, mas denotando falta de energia, de liderança, de comando do deputado Hugo Mota.
Tem um momento, e vocês devem se lembrar, que ele se referiu à polícia legislativa. A polícia legislativa é uma polícia como outra qualquer, só que ela atua dentro do Congresso, dentro da Câmara ou dentro do Senado. Essa polícia legislativa, ela já tinha montado um esquema de segurança à porta do plenário para evitar uma baderna maior. E pouco antes do Hugo Mota entrar para tentar reassumir a presidência, que afinal conseguiu reassumir, tinha sido anunciado que aqueles deputados que resistissem à ideia de desocupar a mesa da Câmara, eles teriam os seus mandatos suspensos por 6 meses, que é uma decisão que não precisa de votação em plenário, é uma decisão que a própria mesa da Câmara pode tomar isoladamente, sem precisar de pôr em votação. O presidente da Câmara tem esta autoridade, a mesa tem esta autoridade. Então, o que se anunciou antes do Hugo Mota conseguir voltar a sentar no lugar dele, que, olha, os que resistirem a essa decisão de reabrir as sessões da Câmara, eles terão os mandatos suspensos por 6 meses e, se não saírem do plenário imediatamente, serão removidos pela força, pela polícia legislativa. E não aconteceu. Não aconteceu, apesar de todo tumulto, não aconteceu, a pretexto de que não, houve um acordo, não sei o quê. O cinismo do líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, é tamanho que ele hoje pede desculpa. Não, eu vim aqui publicamente pedir desculpa. Não, eu vim aqui também dizer que, de fato, o presidente Hugo Mota não fez nenhum acordo. O Hugo Mota vai continuar falando de que não fez nenhum acordo, porque o acordo, na verdade, foi feito pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, mas era do conhecimento do Hugo Mota. Ele hoje, Hugo Mota, voltou a prometer punição para esses deputados que legalmente, durante o recesso parlamentar, ocuparam as dependências da Câmara dos Deputados, principalmente o plenário, e que vai anunciar essas punições hoje ainda. É o que todo mundo está esperando até agora. Que ele anuncie qual é a punição que haverá e quem será punido. Aí nós vamos ver se de fato houve acordo, não houve acordo. O Hugo Mota está agora traindo o acordo que o Arthur Lira fez e que ele sabia, não está traindo. Como é que vai se fazer para que não se repita atos desse tipo? A gente vai saber hoje ainda, pelo menos assim prometeu o Hugo Mota, vamos dizer, se alguma coisa vai acontecer, ou se isso vai ficar por isso mesmo. E aí, vamos ver o vídeo. Vamos ver o Sóstenes. Ontem cantando vitória. Pessoal, Não, o eu não sei objetivo se é o de nosso é ontem. comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. Transparente. Hoje eles... Isso é de ontem ou de hoje? Do É de ontem país isso. é gravíssimo. Ontem foi a cascata Nós que ele temos o contou, essa daí. poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Muito bem. Junto com o fim do foro, nós Aí é pautaremos a anistia dos presos Depende de outra postura, anistia. políticos,
começando tirando este instrumento que, lamentavelmente, em algum momento foi colocado para proteger os parlamentares, mas que começou a servir de instrumento de chantagem dos deputados e senadores, que é o foro privilegiado no STF. Então, este foi o acordo. Quando ele se refere a foro privilegiado, ele está dizendo o seguinte: hoje em dia, os parlamentares, no exercício do cargo, se cometem algum crime, ou supostamente cometem, eles são julgados, ou não são julgados, pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não se submetem ao juiz da primeira instância, da segunda instância, não. O foro adequado é o do Supremo Tribunal Federal. O que ele está dizendo aí é que teria havido um acordo para retirar do Supremo esse poder de julgar os deputados. Esse poder o Supremo só tem porque foi dado, lhe foi dado. Não lhe foi não foi o Supremo que tomou. Não foi o Supremo que tomou, porque lhe foi dado. Era uma instância, vamos dizer, a última instância da justiça, que se pronuncia sobre deputados, que são os criadores de lei, deputados, senadores, enfim. E aí eles querem tirar isso a pretexto de que no Supremo Tribunal Federal está havendo abuso de autoridade. Ora, como abuso de autoridade se a lei permite dar ao Supremo esse tipo de decisão, esse tipo de poder? E dá por quê? Porque o Congresso aprovou antes. Eles agora estão querendo acabar com isso numa jogada oportunista, muito liderada também pelo senador Flávio Bolsonaro. Para quê? Para tentar blindar os parlamentares de qualquer tipo de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Porque lá na primeira instância, juiz lá no estado, não sei o quê, onde eles seriam julgados, é mais fácil de você manobrar esse juiz, de você controlar esse juiz. Agora, controlar ministros do Supremo é uma coisa muito mais difícil. E aí vem, Vamos ver o temos também o Flávio. vídeo. Não. Eu queria era um vídeo do Sóstenes hoje pedindo desculpas ao Vamos presidente embora. da Câmara, dizendo que não teve nenhum acordo com o presidente da Câmara, porque aqui ele está dizendo o contrário. Olha aí. O Não, presidente isso Hugo é o que ele Mota não diz, foi esse. mas ele chantageado por pediu nós. desculpas É hoje, Ele esse. não assumiu publicamente. compromisso de pauta Ele está nenhuma falando, conosco. você está falando Tá isso. dizendo. Por favor, começa de novo. Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. É de um cinismo fantástico. Diz uma coisa, depois diz outra, depois reinterpreta o que diz ao seu critério ou ao seu gosto. Em resumo, se era uma questão de fazer um acordo com líderes partidários para que se votasse a remoção do foro privilegiado que os deputados e senadores têm direito, ou que votasse a anistia, ora, por que é que não fez antes esse acordo? Por que é que não faz esse acordo de hoje para amanhã? Porque não tem voto para isso ainda. Não tem. Pode até ter, eventualmente, para aprovar o fim do foro privilegiado. Mas para anistia não tem. E não era precisar. E não precisava fazer toda essa bagunça, toda essa anarquia. Construir um motim, construir uma intentona, também se pode chamar de intentona, que é uma revolta. Só para quê? Só para chamar atenção, só para lacrar, só entendeu? Para incitar os ânimos dos bolsonaristas aqui fora, não lá dentro. Lá dentro, esses bolsonaristas já estão incitados, mas aqui fora. Por isso que eu falei da coisa do golpe de dentro para fora. O de 8 de janeiro, como vocês lembram, domingo, foi de dentro, foi de fora para dentro.
Foi os bolsonaristas invadindo os prédios das praças dos três poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, tomando de assalto a sede ou as sedes dos três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. E fazendo toda aquela baderna e anarquia para quê? Para tentar impedir que o Lula, que tinha tomado posse uma semana antes, continuasse governando. Agora não. Agora foi uma tentativa de golpe, podemos chamar assim, e continuará sendo, porque eles puderam fazer e voltar a fazer isso a qualquer momento, para de dentro do Congresso Nacional tocar fogo aqui fora, com a pretensão de que eles vão conseguir mobilizar aqui multidões tais que, quem sabe, elas vão conseguir impedir, vejam que loucura, que o Supremo Tribunal Federal continue a julgar os acusados pelos golpes de dezembro de 22, que foi aquele que acabou não acontecendo porque os militares negaram apoio, e o golpe do 8 de janeiro, que resultou naquela destruição dos bens públicos e do patrimônio público que nós conhecemos. Entendeu? Então, cabe dizer que isso seria um golpe de dentro para fora, ou uma tentativa de golpe, ou de tocar fogo aqui fora. Mas para isso nós temos um convidado que poderá examinar esses assuntos, ou esse assunto, com muito mais profundidade e saber